Olá, bom dia. O Ministério Público reage à decisão do Supremo de tirar partes da delação da Odebrecht do juiz Sérgio Moro. A Procuradoria-Geral da República deve recorrer da decisão da segunda turma de mandar para a Justiça de São Paulo trechos que envolviam o ex-presidente Lula. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba diz que vai continuar com as investigações. O caso do presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Renan dos Santos Pereira, do PTB, é suspeito de fechar contratos ilegais com a Prefeitura e fraudar um certificado de especialização em pediatria. O vereador ostenta uma vida de luxo nas redes sociais. Pessoal, eu simplesmente já gastei mais de 9 mil dólares, entendeu? Isso é só o início. Uma briga envolvendo guardas municipais e um grupo de evangélicos terminou com 12 pessoas feridas. Isso em frente a uma delegacia no Rio de Janeiro ontem à noite. E devem ser soltos a qualquer momento 137 homens que tinham sido presos numa operação contra a milícia no Rio. 40 anos depois, a polícia desvenda um caso de assassinatos em série que aterrorizou a Califórnia. O serial killer, hoje com 72 anos, era policial na época dos crimes. São esses os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, 26 de abril, onde a Brasil está começando. Uma confusão entre guardas municipais e um grupo de evangélicos terminou com 12 pessoas feridas no Rio de Janeiro. Isso foi ontem à noite. Um dos feridos está em estado grave. O que aconteceu foi o seguinte: os guardas dizem que os evangélicos estavam fazendo pichações. Os evangélicos negam. Enfim, o grupo foi levado para a delegacia e, enquanto alguns prestavam depoimento, começou uma briga generalizada do lado de fora. Vamos ver tudo na reportagem do Edivaldo Dondossola. A confusão começou já na porta da delegacia de Copacabana. Primeiro com discussão e empurra-empurra, que depois se transformou em pancadaria. Guardas municipais usam cacetetes para bater no grupo. Este homem está no chão, inconsciente e com um ferimento na cabeça. Uma mulher se desespera com o que vê. Olha o que vocês fizeram! Porque ninguém nada! Ali perto, um jovem menor de idade está sentado no chão, também com a cabeça sangrando. Quem está gravando o vídeo dá mais alguns passos e encontra outro homem todo sujo de sangue. Várias pessoas aparecem nas imagens com machucados pelo corpo. Aqui! Ajuda! As vítimas foram trazidas para este hospital, que fica na zona sul da cidade. Testemunhas contaram que tudo começou ainda na orla de Copacabana. Os evangélicos disseram que estavam caminhando no calçadão quando guardas municipais se aproximaram. Os guardas acusavam o grupo de ter feito pichações, o que eles negam. Todos foram levados para a delegacia para registrar a ocorrência. Enquanto alguns prestavam depoimento lá dentro, a confusão começou. Eu escutei o tumulto, que eu vim cá para fora, falei: ei, gente, que isso tal? Quando eu estou tentando apaziguar, o guarda municipal desceu o cacetete na minha mão, nas minhas pernas, arrebentando com tudo, e eu tentando apaziguar, e ele querendo bater. Chegou agredindo os membros da igreja, incitando os outros guardas a agredirem de uma forma covarde, batendo em crianças, jogando spray de pimenta em senhoras e senhores, e deu no que deu aqui, ó. Fratura exposta, diversas pessoas estão sendo atendidas aí. O caso mais grave é de um senhor de 60 anos, identificado como Jorge Alves de Souza. E é ele quem mostramos no começo da reportagem, caído no chão, inconsciente. Tem com mão fraturada, perna, braço, a coluna. Eles entraram para bater, mas para matar. E pior, não tinha ninguém agredindo eles. Foram eles que chegaram empurrando e agredindo todo mundo. Não tinha ninguém querendo briga nem com eles ali. 11 feridos tiveram alta durante a madrugada, mas permaneceram na frente do hospital em vigília ao amigo internado. Como é que uma situação corriqueira, fácil de resolver, ver essa pancadaria toda, né? A gente foi atrás da Guarda Municipal do Rio, que divulgou apenas uma nota informando que um dos evangélicos foi flagrado pichando o Parque Garota de Ipanema e foi autuado por crise ambiental. Agora, disse também que essa ação dos guardas flagrados nas imagens vai ser investigada e que a postura deles não condiz com os preceitos, a orientação e os procedimentos operacionais da instituição. Ainda bem, né? E deve ganhar liberdade hoje 137 dos 159 presos numa operação contra milícias no Rio de Janeiro. Os alvarás de soltura foram expedidos por um juiz do Tribunal de Justiça do Estado. Os parentes dos presos comemoraram a decisão da Justiça.
Foram 18 dias batalhando pela decisão que saiu ontem. O juiz Eduardo Marques Havlicek concedeu liberdade a 137 dos 159 presos na operação da Polícia Civil contra a milícia no início do mês. Os presos estão aqui na penitenciária de Bangu. O Ministério Público foi favorável à manutenção da prisão de 21 deles, mas o MP pediu a liberação da maioria. Os promotores alegaram que não havia provas para manter esses outros 137 suspeitos presos. Na decisão de ontem, o juiz afirmou que a lei brasileira não confere um salvo-conduto a quem é réu primário e ostenta bons antecedentes. Mas disse que o Poder Judiciário não pode deixar preso aquele que não será denunciado. O juiz argumentou que o poder de acusação é exclusivo do Ministério Público e que os fatos ainda serão esclarecidos com a conclusão das investigações e com o pronunciamento do Ministério Público sobre eventual ação penal contra cada um dos investigados. O que nós podemos afirmar nesse momento, sob esse ponto de vista técnico, é que não há suficientes indícios na acepção jurídica da palavra, o que não significa que, quando o oferecimento da denúncia, algum desses outros 138 não possam eventualmente vir a ser denunciados também. As prisões foram no dia 7 de abril, durante uma festa num sítio com shows de pagode em Santa Cruz, na Zona Oeste. Muitas famílias disseram que os presos não sabiam que a festa foi organizada por uma milícia e que eles, inclusive, pagaram ingresso para assistir aos shows. Mas, na versão da polícia, qualquer participante poderia ter notado a presença de homens com fuzis no portão de entrada e que não havia bilheteria. O chefe de Polícia Civil do Rio disse ontem que o grupo vai continuar sendo investigado. Nós tínhamos ali uma festa de celebração para a milícia. Para a corporação, naquele momento, existia indícios suficientes para o flagrante. Se o Ministério Público entendeu que falta prova e a Justiça entender dessa forma, nós continuaremos a investigar. E ontem também mais de 100 policiais fizeram outra operação contra uma milícia que age na Zona Oeste do Rio. 18 homens foram presos. Os agentes ainda apreenderam mais de 30 vans irregulares e fecharam um depósito de botijões de gás. Mas um dos principais alvos não foi encontrado. O Wallace da Silva Braga. Ele tinha uma central de monitoramento com mais de 20 câmeras e escapou antes da polícia chegar. Wallace é irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco, considerado chefe da milícia. Ele também conseguiu fugir da outra operação na festa do sítio no início do mês. Em São Paulo, a polícia apreendeu um helicóptero que, segundo as investigações, era usado para transportar drogas. 3 pilotos também foram presos. Então vamos para São Paulo saber os detalhes com o César Tralli. Bom dia, Tralli. Oi, Ana, bom dia. Inacreditável essa história, né? O uso de helicóptero aí para ficar levando cocaína de um lado para o outro. E o que é impressionante também é o seguinte, Ana, bom dia para você, para todo mundo aqui ligado no Bom Dia Brasil. Um desses pilotos, dos 3, um deles já tinha sido preso por tráfico de drogas em 2013. Ele foi condenado, mas ele respondia em liberdade. A gente vai ver agora os detalhes dessa nova prisão na reportagem do André Azeredo. Os agentes encontraram o helicóptero no hangar em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ele era usado para transportar drogas de São Paulo para os portos de Itajaí, em Santa Catarina, e Santos, no litoral paulista. Foi constatado pela perícia vestígio de cocaína no interior do helicóptero. E nas nossas investigações, nós já tínhamos várias informações que esse helicóptero está sendo usado há muito tempo para fazer o transporte de droga. A polícia investiga se o helicóptero era usado pela facção que comanda o crime dentro e fora dos presídios de São Paulo. De acordo com as investigações, desde o dia 17 de abril, o helicóptero voou por 56 horas, mas sem um plano de voo. E foi exatamente isso que despertou suspeitas da polícia. 3 homens foram presos no mesmo hangar em que a polícia apreendeu o helicóptero. Segundo os investigadores, são pilotos.
Um deles, Rogério de Almeida Antunes, já tinha sido preso por tráfico de drogas em 2013. Na época, ele pilotava um helicóptero com mais de 400 quilos de cocaína. A aeronave pertencia a uma empresa do então deputado estadual de Minas Gerais, pelo Solidariedade, Gustavo Perrella. Rogério foi condenado pela justiça, mas responde em liberdade na segunda instância. A Polícia Federal concluiu que Gustavo Perrella não tinha ligação com a droga. Os 3 pilotos presos ontem vão responder por tráfico de drogas e organização criminosa. E além do crime de tráfico, tem um problema seríssimo envolvendo isso, que é a segurança de voo, né? Porque uma aeronave dessas, carregada, fazendo várias viagens, sem comunicar torre nenhuma de controle, sem plano de voo, isso gera um risco tremendo, né, Ana Paula? Então tem que ver tudo isso agora, o dono do helicóptero, para onde ia, né? Enfim, quem está por trás do tráfico de drogas. Agora a investigação não pode parar não, né? Isso é só a ponta, né? Só o começo, né, Thalita? Tem muito para ser apurado, né? Nessas histórias com helicópteros, né? Até já, viu? E nos Estados Unidos, um exame de DNA levou a polícia a prender um homem procurado há 40 anos, sob suspeita de ter cometido 50 estupros e 12 assassinatos. O serial killer ficou conhecido como o assassino do Estado Dourado, que é como é chamada a Califórnia. A justiça tardou por mais de 40 anos. A promotora disse, era como procurar uma agulha no palheiro, mas a gente sabia que a agulha estava lá. A polícia de Sacramento, capital da Califórnia, prendeu Joseph James DeAngelo, de 72 anos, pelo assassinato de um casal em 1980. Mas acredita que ele foi o criminoso em série que estuprou perto de 50 mulheres e matou 12 pessoas na Califórnia entre 1976 e 86. O criminoso invadia as casas, amarrava as vítimas, deixava o marido deitado no chão debaixo de uma pilha de peças de louça e estuprava a mulher. Ameaçava matá-la se o marido derrubasse alguma louça no chão. Na época não havia exames de DNA. Foi só anos depois que a polícia descobriu que os crimes em várias cidades da Califórnia tinham sido cometidos pelo mesmo homem. Em 2016, o FBI chegou a oferecer $50 mil por informações que levassem ao criminoso. O chefe de polícia de Sacramento explica que algumas novas informações apontaram para Joseph. Os policiais conseguiram o DNA do suspeito e material encontrado no lixo da casa dele, e o teste não deixou dúvida. O homem misterioso, procurado desde a década de 1970, era chamado de assassino do Estado Dourado, como é conhecida a Califórnia. A onda de crimes apavorou muita gente na época. Famílias dormiam com arma ao lado da cama para se defender. Joseph era policial, o que talvez explique como ele conseguiu driblar os colegas durante tanto tempo. Bruce, que teve o irmão assassinado, desabafou. É hora de encerrar a angústia que sofremos por 40 anos. Para todas as mulheres estupradas, durmam melhor esta noite. Ele não vai entrar pela janela. Que história, né? Por aqui, a Polícia Federal faz neste momento uma operação em São Paulo contra a pedofilia. A Isabela Leite acompanha, tem as informações ao vivo pra gente. Isabela, bom dia. Já teve gente presa? Quantas pessoas? Já sim, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Até o momento, 11 pessoas presas, sendo dessas 6 em flagrante e outras 5 que já tinham mandado de prisão preventiva expedidos. Os mandados estão sendo cumpridos não só aqui em São Paulo, mas em outros estados, como Maranhão, Acre e até mesmo no Rio de Janeiro. O que a polícia conseguiu encontrar nessa investigação? Pessoas que abusavam de crianças, inclusive crianças próximas, filhos, sobrinhos, para produzir material pornográfico infantil e compartilhar e até mesmo vender esse material na internet. As vítimas já foram contabilizadas, cerca de 15 vítimas que são bebês e até mesmo crianças com 10 anos de idade. Depois disso também a polícia procura esse material, mídias, os computadores desses suspeitos para continuar a investigação. Ao todo são 10 mandados de prisão preventiva que foram decretados contra essas pessoas, 5 já foram cumpridos, ou seja, outros 5 ainda restam a Polícia Federal cumprir. Então a gente segue acompanhando por aqui, Ana, porque a operação ainda está em andamento. Muita covardia, Isabela. Tomara que peguem todos. Obrigada.
Vamos falar agora de saúde. A Organização Mundial da Saúde fez o terceiro alerta em um ano para o risco de explosão de casos de malária aqui no Brasil e nos países vizinhos. A gente vem acompanhando bem esse assunto aqui no Bom Dia Brasil. A OMS diz que o governo reduziu os recursos usados no combate à doença. Vamos falar sobre isso então com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Juliana, bom dia. O que o Ministério da Saúde diz? Qual é a explicação? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, o Ministério da Saúde deu uma explicação geral, disse que os investimentos em 5 anos foram de 46 milhões de reais, mas não detalhou os gastos por ano. E aí que está o problema. Segundo investigadores, ano a ano, o governo foi deixando de dar prioridade no combate à malária. O sintoma, rapaz, uma dor nas pernas, uma fraqueza, é malária. 99% das pessoas que pegam a doença moram na região norte. O Brasil tinha conseguido diminuir os casos. De 2010 até 2016, caiu ano a ano o número de doentes. Mas, para tristeza dos pesquisadores, a malária voltou com força. De 2016 para 2017, uma explosão. De 129 mil atendimentos para 193 mil, 64 mil registros a mais. A Organização Mundial da Saúde chamou atenção essa semana para o aumento de casos de malária. Foi o terceiro alerta. Em fevereiro desse ano e em janeiro do ano passado, a OMS já tinha pedido para países como Brasil e Venezuela intensificarem as ações de vigilância. Há uma preocupação de que os casos da Venezuela possam piorar a situação da doença aqui no Brasil. Segundo a OMS, a Venezuela registrou um aumento de 69% no número de casos, o maior do mundo. E muitos venezuelanos têm atravessado a fronteira para viver no Brasil. Para o estudioso em medicina tropical da Universidade de Brasília, o aumento de casos aqui não tem como explicação apenas a entrada dos venezuelanos fugidos da crise. Segundo ele, o principal motivo foi o descuido do governo. A perda dessa prioridade leva, sem dúvida, a uma redução de recursos humanos, materiais e financeiros. O Ministério da Saúde rebate, diz que vem trabalhando para conter a malária, tratar os casos e fazer diagnósticos. E diz que a culpa pelo aumento não é do governo federal. O que a gente observa é que houve mudança de gestão em alguns municípios e essas mudanças é que podem ter determinado, uma vez que muitos municípios dessa região conseguiram fazer o combate de acordo com o que estava previsto, mas tivemos aumento em outros municípios que foram observados também. O Bom Dia Brasil pediu dados detalhados, ano a ano, do orçamento usado para o combate e prevenção da malária. O Ministério da Saúde disse que os investimentos entre 2012 e 2017 foram de 46 milhões de reais para os estados com mais casos da doença. Insistimos, mas o Ministério não detalhou os gastos a cada ano. Problema apontado pelos pesquisadores. Esse relatório da Organização Mundial de Saúde do ano passado mostra que o dinheiro usado pelo Brasil para o controle da malária caiu sim, de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. O Ministério da Saúde respondeu que desconhece a metodologia e a base de dados da OMS usada para o cálculo. Disse também que repassa à organização todos os dados solicitados para análise. Nós pedimos os dados solicitados pela OMS e o Ministério não nos passou. O Ministério também não informou o total de casos no país esse ano, mas os números das secretarias estaduais mostram o avanço. No Amazonas foram mais de 18 mil casos de malária de janeiro a março, um aumento de 34% comparado com o mesmo período do ano passado. No Pará, de janeiro a abril, foram 11.309 casos, mais que em todo o ano de 2014. Em Roraima, só no primeiro trimestre foram 5.750 casos. Em Cantá, cidade da Laurem, de cada 10 exames, 8 confirmam a malária. Estava gestante, agora no período de janeiro, tive a bebê dia 28 de janeiro e já tive ela com malária. O Ministério da Saúde diz que manda recursos mensais para ações de vigilância em saúde, que os recursos aumentaram nos últimos anos. Mas o fato, né, Ana Paula, que a gente está vendo aí que o número de casos vem aumentando, né?
E de uma doença grave e que vinha sendo controlada, né, Juliana? Agora a coisa degringolou toda. Vamos seguir acompanhando. Até mais. Até mais. Hora de previsão do tempo. Vamos chamar a Isabela Camargo, já aqui a postos. Isabela, bom dia. Vamos começar falando de tempo seco, de queimadas, enfim. É um pacote completo essa época do ano. É isso mesmo, Ana. Uma coisa é consequência da outra. Então, especialmente aqui no Centro-Sul, né? A gente está falando de tempo seco. Antes, eu preciso lembrar que enquanto o outono é mais seco no Centro-Sul do país, no norte o tempo continua úmido e na maior parte do Nordeste a estação é chuvosa, tá? Então vamos ver aqui os detalhes. A umidade do ar hoje vai ficar abaixo dos 30% nas áreas avermelhadas. Então eu destaco o interior do Nordeste, parte aqui do Tocantins, Mato Grosso do Sul e também áreas de Minas, Goiás e São Paulo. E aí, gente, 30% é metade do ideal, do confortável para a saúde, tá certo? O ar seco fica pior ainda para respirar quando não chove há muitos dias, porque acumula a poluição. A gente costuma dizer que chuva e vento são os faxineiros da atmosfera. Como a gente vai ver aqui nesse mapa, nas áreas em branco está chovendo bem, nas áreas em amarelo, há 5 dias a chuva não acumula mais de 10 milímetros e no laranja 20 e no vermelho 30 dias, ou seja, o ar está muito seco e também muito sujo. Com isso a vegetação também fica mais seca e aí o risco de queimada aumenta, principalmente onde? Oeste de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso, boa parte de São Paulo, Paraná e alguns pontos aqui do Nordeste também do Pará. Mas especialmente Paraná e São Paulo a gente viu que não chove já há 30 dias. Agora, com todos esses dias sem chuva, e o Cantareira, não é? Veja só, recuperou desde dezembro, desde o dia 26 de dezembro, que é o período chuvoso em São Paulo, ele recuperou. Agora está em 52%, mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a gente não está bem na fita não, tá? Porque a diferença passa dos 10% para menos, Ana. Então a gente já vai começar a repetir, relembrar aqueles consumos de água mais conscientes, sabe? Pois é, agora você falou tanto de secura que já fiquei até com sede aqui, viu, Isabela? E chuva para hoje? Tem em algum lugar? Tem sim, Ana. Ela vai ficar concentrada na região norte, parte do nordeste e hoje tem mudança. A gente tem uma circulação de umidade diferente do ar entre São Paulo e Rio, só hoje, tá? Quando essa umidade encontrar com ar quente, ela pode provocar pancadas de chuva de forma isolada. Vou te mostrar. Tá aqui, ó, nesse verdinho aqui, que pega a região metropolitana até o Vale do Paraíba. Também pancadas de chuva do norte do Rio, Espírito Santo, Recôncavo Baiano e aqui, como eu já falei, entre o norte e o nordeste. As temperaturas ficam assim, 30 graus para Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, Salvador, 31 em Goiânia, 34 em Palmas e aí no Rio, então, Ana, 31 graus também. Tá certo. Obrigada, Isabela. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora para a economia com uma boa notícia para os exportadores, mas uma dor de cabeça para quem está planejando viajar para fora do Brasil. O dólar ontem subiu pela 5ª vez seguida, fechou no maior valor desde junho de 2016, olha aqui, R$ 3,48. E olha que durante o dia o dólar chegou a bater 3,51. Não é de hoje que a moeda americana vem subindo. Olha aqui, dia 2 de janeiro estava na casa dos R$ 3,25, aí começou o ano até um pouquinho aqui em queda, mas depois, olha, seguindo o nosso gráfico aqui, a gente vê que não parou de subir, de janeiro para cá vem subindo e ontem então bateu os 3,48. E mesmo com essa alta do dólar, os gastos dos brasileiros no exterior também subiram nos 3 primeiros meses do ano. Olha, entre janeiro e março, o gasto foi esse aqui, quase 5 bilhões de dólares fora do país. E esse valor é o maior para o período desde 2015. Se a gente comparar, inclusive, aqui com o ano passado, olha, houve um aumento aqui nos gastos de cerca de 10%, o que, segundo os especialistas, mostra que os brasileiros estão, aos poucos, retomando a confiança na economia e, com isso, retomando também as viagens internacionais. Vamos entender um pouquinho melhor essa pressão sobre o dólar com a Miriam Leitão, que já está aqui com a gente. Miriam, bom dia. Bom dia, Ana. Vamos começar primeiro com os motivos. O que explica essa escalada do dólar? Eu outro dia expliquei aqui, né, que o presidente Donald Trump tem produzido uma série de incertezas na economia internacional, porque a economia é central do mundo, não tem jeito, e ele está aumentando muito o rombo orçamentário, reduziu os impostos para os ricos e as empresas. Isso aí aumenta o aquecimento da economia.
no momento que a economia já estava aquecida. E aí, ao mesmo tempo, ele criou barreiras ao comércio de alguns produtos. Então, isso aí é clássico na economia. Quando você aquece muito a economia e fecha, cria barreiras ao comércio, a inflação sobe. Se a inflação subir, vai subir os juros americanos. Aí ele fica mais atrativo. Os juros americanos, principalmente do título de 10 anos, é considerado o melhor título do mundo, é o que atrai mais capital. Então, isso aí faz com que o capital saia ou planeje sair de outras economias. O dólar está subindo em relação à maioria das moedas do mundo. O Brasil é a terceira que mais se desvalorizou nesse passado recente, nesse período recente, mas 31 moedas caíram em relação ao dólar. Agora, nós temos também razões internas, viu, Ana Paula, que é a incerteza eleitoral. Mas não é a incerteza assim, quem vai ganhar a eleição que sempre teve. Os cientistas políticos dizem que é a mais incerta da nossa história, porque até 89, que teve muito candidato, uma pulverização muito grande, o candidato que venceu ficou como favorito desde o começo. Agora a gente não sabe nem quem são os candidatos e muito menos o que eles defendem. Os que estão aí como pré-candidato defendem o que para a economia? Então é essa falta de informação sobre o que afinal de contas está sendo discutido no Brasil e qual o caminho da economia no ano que vem é parte dessa incerteza. Então, tem incerteza externa, incerteza interna. Qual é o sinal? O dólar vai ficar volátil. Não é que ele vai subir. Ele vai subir e descer, subir e descer. Esse é um ano da volatilidade. E você que pensa em viajar para o exterior? Pois é. Além desse desespero de quem está pensando em viajar para o exterior, hoje quem já viajou trabalho, e está com um cartão para a Rússia, é verdade. Agora, Miriam, além disso, dessas consequências para a viagem para o Brasil como um todo, qual é a consequência desse dólar mais alto? Olha, sempre, como você disse no começo da sua fala ali, né? A notícia boa e a notícia ruim, depende para quem, né? Para quem vai viajar para o exterior, quem tem plano de viajar, é uma notícia ruim, essa incerteza, porque faz uma conta no cartão de crédito e não sabe quanto vai pagar. Para os exportadores é muito bom. Nesse momento, até por causa dessa incerteza na economia americana, as commodities estão subindo de preço. Então, para o Brasil, as commodities sobem de preço, as commodities metálicas e agrícolas, que nós exportamos muito, e além disso, elas está havendo um aumento de demanda para produtos brasileiros, soja brasileira está subindo. Então, tudo isso melhora a balança comercial. Então, quando melhora a balança comercial, entra mais dólar. O que é importante a gente entender que houve outros momentos de incerteza com a eleição, que o dólar subia sem parar. Não acho que esse caso é agora, porque o Brasil tem 380 bilhões de dólares de reserva, tem e dólar mais entrando, uma balança comercial muito forte e tem também uma inflação baixinha. Quando o dólar sobe, impacta a inflação. Só que a inflação está há 9 meses abaixo do piso. Então, ela tem margem para absorver isso aí. Então, a gente está numa situação tranquila, digamos assim, na economia, para absorver essa oscilação. Mas esse ano é de dólar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Só eu que não estou tranquila então, né, Miriam? Pois é. Vamos falar agora Estamos de volta agora para falar da reação do Ministério Público sobre a decisão do Supremo de tirar do juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht que envolvem o ex-presidente Lula. Juliana, a Procuradoria-Geral da República pode recorrer dessa decisão do Supremo. Ana, e agora os procuradores estão esperando a decisão da segunda turma do Supremo ser publicada no Diário da Justiça para ir avaliar os recursos. A Procuradoria-Geral da República considera que há uma conexão clara das delações com os crimes praticados contra a Petrobras. E a Força Tarefa da Lava Jato declarou que a decisão não tem qualquer repercussão sobre a competência do juiz Sérgio Moro para julgar os processos. A Procuradoria-Geral da República considera que a conexão clara dessas provas com os crimes praticados contra a Petrobras. A PGR pode recorrer da decisão à própria segunda turma e pedir que este recurso seja levado ao plenário do Supremo. De acordo com a decisão da segunda turma do Supremo, as ações penais contra Lula continuam nas mãos do juiz Sérgio Moro. Mas os depoimentos dos delatores da Odebrecht serão retirados dos processos e mandados para a Justiça Federal em São Paulo. Nesses depoimentos, os delatores dão detalhes sobre a reforma do sítio em Atibaia, em São Paulo, para o ex-presidente Lula. Além do caso do sítio, a decisão do Supremo retira da Justiça do Paraná trechos da delação da Odebrecht relacionados à compra de um terreno para o Instituto Lula. No fim da tarde de ontem, após analisar a decisão da segunda turma do Supremo, a defesa de Lula pediu que o juiz Sérgio Moro mande os processos inteiros para São Paulo. Os advogados dizem que não há qualquer elemento concreto que possa indicar que valores provenientes de contratos da Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem indevida a Lula.
A defesa alega que Moro não é o juiz competente para julgar os casos, a menos que se queira desafiar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas no julgamento da segunda turma, tanto no voto do ministro Edson Fachin quanto no do ministro Dias Toffoli, que abriu a divergência, ficou claro que a decisão não significa que a competência para julgar os casos tenha mudado para a Justiça Federal de São Paulo ou que tenha que sair da Justiça Federal do Paraná, de Sérgio Moro. Eu digo que a investigação se encontra em fase embrionária e que essa decisão, evidentemente, não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Além disso, a decisão não impede que Moro, se quiser, peça à Justiça Federal em São Paulo o compartilhamento das provas para incluí-las nos processos contra o ex-presidente Lula. Os procuradores da Lava Jato em Curitiba se posicionaram em relação à decisão do Supremo. Disseram que ela não impede que os processos contra Lula prossigam em Curitiba. Em uma petição dentro dos 2 processos em que o ex-presidente Lula é réu no Paraná, a Força-Tarefa da Lava Jato disse que entende que o Supremo não discutiu a competência de Sérgio Moro para julgar essas ações e, por isso, seguirá em frente com as investigações. A Força-Tarefa esclareceu que a segunda turma analisou os autos numa fase inicial dos processos, o que não levava em conta os avanços das investigações. O MP reforça que os autos submetidos ao Supremo estavam em fase embrionária, já que continham basicamente os depoimentos dos colaboradores, e que é fato notório que houve uma larga e profunda investigação conduzida sobre os fatos envolvendo o sítio de Atibaia, que culminou no ajuizamento e já processamento avançado da presente ação penal. Os procuradores dizem que a vinculação dos fatos com propinas pagas pela Petrobras decorre de um amplo conjunto de provas, entre elas documentos, perícias, testemunhas e depoimentos. O Ministério Público sustenta que as provas foram colhidas muito antes da colaboração do Odebrecht e demonstram, inclusive, a utilização de valores do setor de operações estruturadas da empresa, que formavam um caixa geral para pagamentos de propinas, abastecido com dinheiro proveniente, entre outros, dos crimes de cartel, fraude a licitações e corrupção de diversos contratos do grupo econômico com a Petrobras. Também afirmam que tem razão o voto de Dias Toffoli ao declarar expressamente que não poderia fazer uma análise vertical da matéria sem conhecer as outras provas relacionadas ao assunto ou fora do âmbito adequado, que são as investigações e ações penais existentes. O documento conclui que, apesar do lamentável tumulto processual gerado pela remessa de depoimentos a outra jurisdição, a decisão não traz qualquer mudança fática ou revisional, e por isso a ação deve prosseguir regularmente. Uma destas provas é o depoimento de executivos da construtora OAS, que afirmaram em juízo que o dinheiro para as reformas no sítio veio de uma conta geral de propina, resultado dos desvios da Petrobras. O caso do Instituto Lula já está na fase final, nas alegações finais, e em relação ao sítio da Atibaia, a fase é de depoimentos da defesa. Ana Paula. Outro assunto aí de Brasília é que o Supremo aceitou o pedido do Partido Ecológico Nacional, que desistiu de barrar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Só que essa não é a única ação sobre esse assunto no Supremo. E a presidente Carmen Lúcia, Juliana, mais uma vez já voltou a sinalizar que não quer voltar nessa discussão. Eu lembro, Ana, que a ministra Carmen Lúcia tem dito que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a prisão após segunda instância, recentemente em 2016, e que não há motivo para voltar a essa discussão. Com a desistência do Partido Ecológico Nacional, outras 2 ações da OAB e do PCdoB também tratam do assunto no Supremo. O PEN alegou que o pedido é inoportuno diante da atual conjuntura política e que não existem pressupostos legais. A tentativa de mudar o entendimento sobre as prisões em segunda instância foi feita depois que o Supremo negou o habeas corpus do ex-presidente Lula e ao perceber que uma mudança poderia beneficiar o ex-presidente. A ministra Carmen Lúcia, que determina a agenda de votações, não incluiu o tema na pauta de maio. Os ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz e José Roberto Arruda, e outras 10 pessoas viraram réus. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra eles por suspeitas de participarem de um esquema de corrupção nas obras do estádio Mané Garrincha. Eles vão responder a processo por organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. A decisão é da Justiça Federal. O caso é investigado na Operação
Panatenaico, que é baseada em delação premiada de executivos da Andrade Gutierrez. A Polícia Federal diz que as obras podem ter sido superfaturadas em cerca de 900 milhões de reais. A obra, que foi orçada inicialmente em 600 milhões de reais, acabou custando 1,575 bilhões, o estádio mais caro da Copa do Mundo. A defesa de Agnello Queiroz disse que provará a inocência dele. Os advogados de José Roberto Arruda declararam que a denúncia não procede. A Andrade Gutierrez afirmou que apoia o combate à corrupção, que quer esclarecer fatos ocorridos no passado e que incorporou iniciativas diferentes para garantir a lisura e a transparência nas relações comerciais. Ana Paula. Ok, obrigada, Juliana. Falando ainda em combate à corrupção, olha essa história agora. O Ministério Público faz, nesse momento, uma operação contra irregularidades em contratos de saúde na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Um dos alvos é o presidente da Câmara dos Vereadores, Renan dos Santos Pereira, que ostenta uma vida de luxo bem incompatível com os rendimentos dele. A Zete Padilha tem outras informações desse caso pra gente, ela está lá na frente da Câmara. Bom dia, Zete. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ao todo, são 32 mandados de busca e apreensão. Pelo menos 10 servidores são investigados nesta operação do Ministério Público. Nós estamos aqui na frente da Câmara Municipal de Guaíba, onde agentes fazem a busca agora desses documentos. Um dos alvos é o presidente da Câmara, Renan dos Santos Pereira. A polícia já cumpriu mandados no apartamento dele. Ele era dono de uma empresa suspeita de ter contrato irregular com a Prefeitura de Guaíba. O contrato era irregular porque a lei orgânica do município proíbe o legislador de ser diretor, proprietário ou sócio de empresa que se beneficie em contratos com a prefeitura. E segundo o controle de impostos da prefeitura aqui de Guaíba, ele não pagava os valores sobre as notas emitidas. O vereador também é suspeito de outras irregularidades, além dos contratos com a prefeitura que são investigados nesta operação. Vamos ver na reportagem. Na Justiça Eleitoral, nenhum bem declarado. Mas essas imagens mostram um homem que anda em carro de luxo, avaliado em R$170 mil, que mora numa cobertura avaliada em R$800 mil e que em viagens gosta de esbanjar. Good afternoon, Brasil. I am in Miami Beach. Eu estou comprando muito. O vereador Renan dos Santos Pereira, do Partido Trabalhista Brasileiro, de 30 anos, é o presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontou conflito de interesses na gestão dele, que também é médico. As últimas 4 empresas contratadas para fazer serviços de saúde para a prefeitura subcontrataram uma outra empresa chamada Renan dos Santos Pereira. Mas além das suspeitas que envolvem Renan Pereira como político na Câmara de Vereadores de Guaíba, ele também está no centro de uma outra investigação e desta vez como pediatra. A especialização que ele apresenta para tratar de crianças não é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Para ser especialista em qualquer área da medicina é necessário fazer residência médica, que é um trabalho prático, que leva 2 a 3 anos de trabalho continuado prático. Documentos apresentados foram documentos que não são de residência médica. Além disso, o certificado de pediatra que o médico apresenta é da Faculdade Centro-Sul do Paraná. E a especialização teria sido feita entre 2013 e 2015. Só que a faculdade fechou as portas em 2012. No histórico, o nome do médico Thomas Stockmeyer aparece como professor. Ele nega que tenha dado aulas no curso. Totalmente impossível. Número 1, porque eu não sou pediatra. No trabalho de conclusão, o orientador é Faustino da Rosa Júnior, que não é médico. Faustino é médico? Não, que eu saiba não. Acho que não é. Não sabia, né? Não sabia, agora sei que parece que é advogado. O senhor não desconfiou de um trabalho de conclusão orientado por um advogado? Não desconfiei. Eu e 30 mil colegas não desconfiaram. Mesmo com um certificado irregular, Renan passou em concursos para pediatra em 6 municípios gaúchos. Em Fazenda Vila Nova, a 100 quilômetros de Porto Alegre, não aparecia para trabalhar. Em março deste ano, a polícia apreendeu o certificado de pediatra de Renan dos Santos Pereira. E neste mês, o médico teve as atividades como pediatra suspensas pela Prefeitura de Guaíba.
Entre cargos e contratos, Renan chegou a receber R$ 35 mil por mês por mais de um ano. Dinheiro que ele gosta de ostentar nas redes sociais. Pessoal, eu simplesmente já gastei mais de 9 mil dólares, entendeu? Isso é só o início. Que seja só o início da ação da polícia e da justiça, nesse caso, né? E esse Renan dos Santos Pereira continua no cargo na Câmara de Vereadores. Ele nega todas as acusações e se diz vítima de perseguição política. O PTB, que é o partido dele, diz que por enquanto não vai se manifestar. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu processo ético contra ele e os vereadores da oposição de Guaíba encaminharam denúncias sobre a atuação do presidente da Câmara para a Procuradoria-Geral de Justiça, Ministério Público, Polícia Federal e para a Receita Federal. É caso para ser investigado por tudo que é lado. A Prefeitura de Guaíba diz que vai cumprir as recomendações do Tribunal de Contas do Estado e que já afastou o vereador das atividades ligadas à saúde. E a gente vai falar agora de um golpe que está tirando dinheiro de quem tem direito de se aposentar. Só este ano, quadrilhas especializadas e fraudadores do INSS desviaram mais de 50 milhões de reais. E o ano mal começou, né, Juliana? Os flagrantes são escandalosos. Ô Ana, você acredita que fisgaram até pescadores que recebiam seguro-defeso pago pelo INSS e que moram em cidades sem rio, nem mar, um pesque pague de fraude? Muita picaretagem para receber auxílio-doença. Nos últimos 15 anos, o prejuízo passou de 5 bilhões de reais. 3 operações só nesta semana para combater fraudes ao INSS. A última ação foi ontem em João Pessoa, na Paraíba. A polícia cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. A suspeita era de fraude na concessão de benefícios. Prejuízo estimado, R$ 800 mil. Outro esquema foi revelado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. 7 mil pescadores estavam cadastrados irregularmente no programa do governo federal para receber o seguro-defeso, que é pago no período em que a pesca é proibida. Detalhe é que a cidade está longe do mar e não tem rio de grande porte para ter tantos pescadores. As investigações mostram que normalmente os fraudadores falsificam documentos de identidade, cartões de acesso a benefícios ou inserem dados no sistema da Previdência indicando nomes de pessoas que não teriam direito a receber os benefícios. O combate a esse tipo de esquema se torna ainda mais importante num momento de aperto fiscal, em que o rombo nas contas da Previdência cresce cada vez mais. Só este ano a Polícia Federal fez 12 operações em 10 estados para desarticular esquemas que geraram um prejuízo de 51 milhões de reais à Previdência. Em 15 anos, foram 5 bilhões de reais. Nesse período, 2.860 pessoas foram presas. Este especialista diz que a fiscalização tende a avançar. Tem que ser feito, sim, persistir nessa atitude, permanentemente tendo operações de fiscalização, de acompanhamento, mas também incorporando e trazendo para o INSS uma gestão mais moderna, com mais tecnologia e tecnologia com inteligência. O secretário de Previdência diz que o governo tem investido em tecnologia para aumentar a eficiência do combate às fraudes. Ele afirma que a Advocacia Geral da União está participando da força-tarefa para buscar o ressarcimento dos valores desviados. O importante de tudo isso é reduzir gastos que são desnecessários para o Estado, ou seja, impostos que o cidadão paga para ir para bolso de gente que está fraudando. E em muitos desses esquemas, funcionários públicos estavam envolvidos. Em 15 anos, 475 foram alvos de mandados de prisão e 938 mandados de busca e apreensão. Ana Paula. Aquela imagem do homem fingindo que estava de braço quebrado, né, Juliana, e depois tirando tudo. Mal saiu da agência, né? Nem se preocupa em saber se tinha alguém olhando. Mostra bem como é que esse golpe vinha sendo repetido, sem o menor cuidado, né? Escancaradamente. Torcer para que essa força-tarefa consiga recuperar alguma coisa. Obrigada, viu? E a gente volta depois do intervalo. O motorista bêbado é preso depois de atropelar e matar um skatista no Recife. E a preparação para o encontro entre as Coreias. Até a sobremesa escolhida está dando polêmica. A gente volta já, agora 8h19, horário de Brasília.
Um homem foi preso depois de atropelar e matar um jovem que andava de skates. Foi hoje de madrugada na região metropolitana do Recife. O motorista não quis fazer o teste do bafômetro, mas foi detido mesmo assim. A Bianca Carvalho tem os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Bianca. Oi, Ana, bom dia para todo mundo. Ele foi preso em flagrante, Ana, porque os policiais disseram que ele tinha sinais claros de embriaguez. Então ele foi levado para a delegacia. Testemunhas disseram que ele foi visto bebendo perto do local do acidente, que é numa avenida movimentada de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Ele teria saído do bar, estava bebendo, saiu para deixar o tio em casa. Na volta, perdeu o controle da direção e bateu no rapaz que estava andando de skate. A gente tem aí imagens do carro que ficou bastante danificado na parte da frente. O motorista que causou o acidente está na delegacia. O rapaz que estava andando de skate não foi identificado, mas morreu lá mesmo no local. O corpo está no IML. Notícia triste, né? Infelizmente, mais uma morte causada por essa combinação perigosa de bebida e direção. Bianca Carvalho, para o Bom Dia Brasil. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra um dado alarmante. Só 1 em cada 4 hipertensos segue corretamente o tratamento para controlar a pressão alta. E se todos seguissem as recomendações médicas, o número de internações por problemas cardiovasculares cairia em 70%. Consegue olhar? Consegue ver? É um socorro dramático. O homem inconsciente teve um infarto enquanto jogava peteca. Recebeu massagem cardíaca, ainda na quadra. Um desfibrilador também foi usado. O atendimento foi feito por enfermeiros do clube e por um bombeiro militar que também pratica o esporte. Ele levou a mão ao peito, mas não conseguia conversar mais, não conseguia respirar. O SAMU levou Alexandre Alves, de 59 anos, para o hospital. Os médicos fizeram a cirurgia para a colocação de um estente, um dispositivo que facilita a passagem do sangue. Eu esperava alguma coisa do tipo uma dor de cabeça, dor na nuca, alguma coisa, né? E foi, de repente, um apagão. Ágil, rápido, como num jogo de peteca. Assim deve ser o atendimento nas emergências cardíacas. Segundo os médicos, a assistência imediata aumenta muito as chances de sobrevivência das vítimas. É por isso que shoppings, aeroportos, algumas empresas e clubes têm equipamentos de socorro e profissionais de saúde de prontidão. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra que 70% das internações de emergência no país são de pessoas com complicações por insuficiência renal, isquemia, derrame ou infarto. A hipertensão não controlada leva aos casos de infarto e derrame, que são as doenças que mais matam no Brasil. Embora não sintomática, na maioria das vezes, é uma doença muito grave e com sérias consequências. E apenas 1 em cada 4 pacientes hipertensos segue à risca o tratamento, segundo a pesquisa. 3 comprimidos por dia, esquecer a gente esquece, depois toma atrasado. Às vezes esquece? Quase sempre. Aí a pressão sobe. A recomendação é medir a pressão pelo menos uma vez ao ano e cortar o cigarro, dormir bem, reduzir o consumo de sal, fazer exercícios físicos regulares. Depois do infarto, Alexandre aprendeu. Tem que levar a sério controle de pressão e colesterol, né? Já estou tomando os remédios próprios para isso. Dá para brincar, a coisa foi muito séria, né? Estamos de volta. A Polícia Federal está nas ruas agora de manhã para prender uma quadrilha suspeita de fraudes pela internet em 3 estados. É um desdobramento de uma operação que aconteceu no início da semana e que prendeu 13 pessoas. O Lucas Ferreira está acompanhando a operação, conversa ao vivo com a gente. Lucas, bom dia. Resultado da operação de hoje, quantos presos já? Olá, Ana Paula, bom dia a todos. Olha só, Ana Paula, só hoje foram presas 8 pessoas e foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão aqui no Tocantins, no Maranhão, na Bahia e também em Goiás. Mas olha só, esta operação é um desdobramento da Operação Cross, realizada na terça-feira, que prendeu outras 13 pessoas aqui no Tocantins. Os criminosos são suspeitos de aplicar golpes pela internet, criando páginas falsas para a venda de produtos que nunca chegavam
aos compradores. E olha só, Ana Paula, segundo a polícia, o esquema movimentou aí nos últimos anos cerca de 10 milhões de reais. Com você, Ana Paula, um bom dia. Isso explica quanta gente lesada aí quando faz compras pela internet, né, Lucas? Bom dia para você também. Obrigada pelas informações. Vamos agora para o noticiário internacional. O governo da Coreia do Sul divulgou novas informações sobre o encontro histórico com a Coreia do Norte amanhã. O Márcio Gomes acompanha tudo, conversa com a gente ao vivo. O Márcio está lá em Tóquio. Oi, Márcio. Tá todo mundo tenso, né? Porque até os mínimos detalhes podem gerar um incidente diplomático. É tudo muito delicado, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. O clima na região é tenso, não só por causa da relação difícil entre as Coreias, tecnicamente em guerra há mais de meio século. O governo do Japão, por exemplo, ficou furioso com o plano de servir uma sobremesa, é uma mousse de manga, que mostraria um mapa das Coreias unificadas, mas que inclui 2 ilhas ocupadas pela Coreia do Sul e que o Japão reclama para si. Tudo é carregado de simbolismo. A mesa da sala de reunião é oval e tem no seu ponto mais largo 2.018 milímetros, representando o ano desse evento tão importante. A preocupação é que nada atrapalhe o plano de fazer com que o ditador Kim Jong-un se comprometa a acabar com o programa nuclear da Coreia do Norte. Um estudo chinês levantou uma nova teoria de que o ditador teria parado com as ameaças nucleares porque a montanha onde fazia os testes com as bombas desabou. Imagens de satélite mostrariam que o local não resistiu a tantos deslizamentos de terra depois de 6 detonações subterrâneas. E começou a valer hoje a medida polêmica do governo das Filipinas de fechar uma das praias mais famosas do país. A ilha de Boracay amanheceu fechada e vai ficar assim por 6 meses. A decisão foi do presidente Rodrigo Duterte. Ele disse que a praia paradisíaca, de areias brancas, água cristalina, estava ficando imunda por causa de tantos turistas. A ilha só tem 50 mil moradores, mas recebeu só no ano passado, veja só, 2 milhões de visitantes. O governo disse que se o sistema de esgoto e de tratamento de água se recuperar, pode reabrir alguns pontos da ilha antes desse prazo de 6 meses. Ana Paula. Tem que preservar um paraíso daquele, né, Márcio? Até mais. No Reino Unido, os pais de um menino com uma doença terminal perderam mais uma batalha na justiça para prolongar o tratamento. De Londres, a Cecília Malan explica pra gente o drama desse menininho do Alfie. Ele tem só 1 ano e 11 meses, né, Cecília? Isso, Ana. O Alfie sofre de uma doença neurológica rara, degenerativa e está internado desde dezembro de 2016. Os médicos dizem que prolongar a vida dele só vai piorar o sofrimento. E na segunda-feira desligaram os aparelhos que ajudavam a mantê-lo vivo. Os pais brigam na justiça para continuar o tratamento, mas já perderam várias apelações, uma delas ontem. Eles queriam levar Alfie para um hospital do Vaticano, em Roma, que aceitou recebê-lo. Mas a Corte de Apelações britânica mais uma vez negou o tratamento. O pai de Alfie diz que ele não piorou depois que os aparelhos foram desligados e agora quer levá-lo para casa. O único suporte do menino no momento, Ana, é um balão de oxigênio. Ah, que história mais triste, né, Cecília? Que sofrimento dos pais. Até mais, viu? Estamos de volta com uma história de amor. 2 tubarões leopardo vindos da Indonésia têm um encontro marcado no aquário do Rio. Macho e fêmea ganharam o nome até de par romântico de novela. E a torcida é grande para que eles se deem bem, que é para ajudar a manter a espécie que está ameaçada de extinção. Tem clima de romance na água. Essa é a Ritinha, uma bela fêmea de tubarão-leopardo, jovem, 40 quilos, bem distribuídos pelo corpo esguio de 1,60 m de comprimento. E simpática. Toda vez que tem alguém, ela vem se mostrar, fica nadando perto e só vai sair quando a pessoa vai embora. Já fiz de Ritinha fofoqueira. Ritinha chegou ao grande tanque do Aquario em dezembro. Por enquanto, ela é a única representante de tubarão-leopardo no meio desses 3,5 milhões de litros d'água. Mas os dias de solidão da Ritinha aqui no aquário estão chegando ao fim. Os biólogos foram buscar um pretendente para ela em outros mares, lá na costa da Indonésia, de onde a Ritinha também veio. E esse encontro romântico está prestes a acontecer. O candidato a namorado é esse cara aqui, que já foi batizado de Zeca. Lembra? O par da Ritinha, na novela A Força do Querer.
Olha, por enquanto, o Zeca está escondido. Ele está nesse espaço aqui porque ele tem que passar por uma quarentena. Tem que se adaptar à nova casa, não é isso? É isso mesmo. Essa fase de adaptação do Zeca, basicamente, ele tem que se acostumar com o alimento que vai ser ofertado para ele, né? O Zeca foi condicionado a tocar esse target, onde quando ele toca com o focinho aqui, ele ganha o alimento dele. Muito bem! O macho de 1,42 m, 30 quilos, é exibido. A expectativa dos biólogos, nesse caso também cupidos, é que o futuro casal se dê bem e forme uma grande família. Uma espécie ameaçada, então existe todo um trabalho por trás disso, uma intenção por trás disso de conservação. Ter essas espécies aqui significa poder procriar, poder reproduzir em cativeiro e quem sabe até depois voltar para o ambiente onde ele vivia. E a Ritinha não é a única com pretendentes por aqui, não. A Margarida já está sendo cortejada por 2 tubarões da espécie mangona, o Donald e o Gastão. Agora a única solteira é a tubarão-lixa Sharon. Por enquanto, um namorado deve aparecer esse ano ainda. Para a Ritinha e para o Zeca, o tão esperado encontro está marcado para essa sexta-feira. Tomara que dê certo esse namoro aí. Torcida total aqui na Aquarrio. Sexta é dia, né? E com esse clima de romance, a gente vai encerrando então o Bom Dia Brasil dessa quinta-feira. Até amanhã, pessoal. É o amor até debaixo d'água, Ana Paula. Aqui em São Paulo a gente continua de olho na operação da Polícia Federal, assunto seríssimo contra a pedofilia. 18 pessoas foram presas em 7 estados. Os presos aqui em São Paulo estão sendo levados para a sede da Polícia Federal. Ótima quinta-feira para todo mundo. Amanhã a gente se vê então. Até mais. Tem mais operação da Polícia Federal por aí, Tralha. A Polícia Federal, os agentes foram para as ruas de Cuiabá, São Paulo e também de Ribeirão Preto, cumprindo 13 mandados de busca e apreensão. Essa operação é em parceria com a Controladoria Geral da União para combater fraudes com recursos públicos via Lei Rouanet. Uma das empresas apresentava muitas notas superfaturadas. Ótimo dia para você. E eu me despeço falando de um robô criado lá no Japão. Ele imita um homem gigante e ainda é capaz de se transformar em um carro esportivo em apenas 1 minuto. O robô tem quase 4 metros de altura e pode transportar 2 passageiros. Parece um personagem de desenho animado, né? Boa quinta, gente. Eu ia falar isso, Cecília, só existia em desenho animado, então se tornando realidade. Para vocês de casa, ótima quinta-feira. Até amanhã aqui no Bom Dia Brasil.